também. E o Cruzeiro, sabadão, passeou. Vamos começar falando desse amasso 5-0 sobre o Uberlândia no Mineirão. Aquele negócio de goleada de manual, de almanaque. A primeira do time titular do Cruzeiro na temporada. Outra temporada, novo treinador, mas os bons e velhos personagens diante de quase 40 mil cruzeirenses empolgados como sempre. Cruzeiro e Uberlândia no Mineirão, em campo, praticamente o time titular que o Leonardo Jardim gostava de escalar. Nem parece que esses caras pararam em um mês para descansar e iniciaram agora a pré-temporada. Uma atuação acima da minha expectativa. E eu coloquei isso para eles. Que era uma apresentação normal. Ela teve num patamar assim. Então vamos ver como é que o Tite construiu essa vitória. Começamos pelo artilheiro. Detalhe para essa fatiada sensacional do Lucas Romero pro Caio Jorge. Troca a câmera aí pra você ver. Bola de intermediária a intermediária. Uma esticada de quase 35 metros. E a frieza do goleador para passar pelo goleiro Jefferson e mandar pra rede. O talento e o faro de gols intactos. O segundo gol foi de um coadjuvante de luxo. Passe do Lucas Silva e congela. Se você fosse o Christian nessa situação, o que você faria? Avançaria com a bola? Tentaria driblar? Jogaria por cobertura? Chutaria? Pro Christian foi frieza. Ele parou como quase um pênalti, esperou o goleiro se movimentar e bateu no outro canto. É jogador de marcação, de intensidade, mas também sabe balançar a rede. Wanderson, o estreante na rede adversária. Repara só. Ninguém incomoda o Wanderson e ele foi carregando a bola. 1, 2, 3, 4, 5. Segura a passada. 6, 7, 8, 9, 10 toques e o chute. Quem não arrisca, você sabe. Petiscou. Fim do jejum, que era quase de um ano. Primeiro gol do Wanderson com a camisa do Cruzeiro. Creio que eu fiquei devendo um pouco na questão dos números, né? E esse ano poder começar dessa forma. Quarto gol foi de um ídolo da torcida. O passe do William, o corta-luz do Arroio e a insistência e assistência do Matheus Pereira. Olha só, repara na movimentação do Lucas Romero. Um volante, meio campo de marcação, mas que pisa na área. Marcas do gol de um jogador muito identificado com a torcida. Lucas Romero, 265 jogos com a camisa do Cruzeiro que lhe cai tão bem. Mão cheia de gols. E aí foi o repeteco do Christian. Jogadinha marota que teve a participação do Arroio. A bola na medida do William pro artilheiro do jogo fechar o placar. 1, 2, 3, 4, 5 com 2 do Christian, 0 pro Uberlândia. E é assim que nós vamos trabalhar, buscando aperfeiçoar um aspecto, mas não tirar as características principais que essa equipe tem. Henrique Fernandes aqui no Globo Esporte, segunda-feira, tá bom, meu velho? Tranquilo, ótimo. Que atuação do Cruzeiro, hein? Que atuação do Cruzeiro, ó. Líder, abriu vantagem em relação ao Norte, ou seja, não importa o que acontecer no meio de semana, ele chega ao clássico líder, tá muito bem o Cruzeiro no Grupo C. Bom, e a gente viu ali, acho que o Tite vai ter uma dorzinha de cabeça. Onde que vai entrar o Gerson nesse time? Essa boa atuação do time sem o Gerson no sábado aumenta essa dúvida, né? Porque muita gente imaginava que o Christian seria sacado pro Gerson entrar na meia direita. Só que o Christian foi lá, meteu 2 gols, jogou pra caramba, como já fez no ano passado, né? É um cara que equilibra, que marca, que chega à frente. Nos 2 gols ele mostrou como ele sabe pisar na área e sabe definir a jogada, né? Finaliza muito bem. Então acho que agora a gente começa a pensar no Gerson talvez como um segundo volante, né? Na vaga que o Lucas Silva ocupa, mas que também tem jogado bem, né? Isso é um problema pro Tite. Agora a gente tá falando dessa vaga do Gerson, mas parece ter uma outra disputa na ponta também, né? Que esquentou, né? A ponta esquerda do Cruzeiro tá aberta porque o Wanderson faltava gol, ele fez o gol dele, o primeiro gol, e participou em outra jogada. 339 jogos de jejum. Dias. 339 dias, não fazia desde fevereiro do ano passado, quando jogava no Inter ainda. E ele apareceu com gol e apareceu com boas ações de frente. Ontem o Arroio foi opção, entrou ao longo do jogo, mas também faz essa ponta esquerda. E tem o Sinisterra ainda que não tá pronto. Então tem uma briga dessas 3 peças, o Tite vai escolher. Ficou muito feliz e comemorou com o Wanderson, com o abracinho ali. Né? Superou a dor no joelho, deu uma corridinha em câmera lenta. Bonitinha. Né? E ele falou sobre a alegria de ter abraçado o Wanderson. Eu não sabia que o Wanderson não tinha feito gol. E aí ela contagia
A alegria de um é a alegria de todos, né? E quando foi, aí eu fui no embalo, para comemorar, justamente para também dar a nossa parcela de contribuição, dizer, pô, a gente está integrado nesse mesmo espírito. Gostou, Henrique, da corrida Já do teve uma Tite? dessa na Copa em 2018, você Aquela ele caiu, né? Tchuk, vai, Só que mas agora chega. ele foi longe, olha só. Globo Esporte começaram no pique do seu Adenor. Esse é o Tite que todo mundo quer ver. Cruzeiro! Olha lá, esse é o Tite que todo mundo quer ver. Goleada no Mineirão. 5 para o Cruzeiro. 0 para o Uberlândia. Olha lá, esse é o Tite que todo mundo quer ver. E sai correndo aqui, o Henrique Fernandes. Ele vem aí. O Tite não para. Na mesma velocidade que eu volto pra recompor na pelada. É Na isso mesma mesmo. velocidade. Ó, vamos falar do Atlético agora. 5 no Uberlândia. Veja aí a reportagem de Vitor Moreira. Ano novo, velhos hábitos. Fazer o K já não é desse ano, né? Sempre fazendo K, lógico que esse ano vai ter muito. Agradecer o Pedrinho também por ter mantido ele, foi muito importante para manter o clube, manter aí o elenco. É normal, né? O Caio Jorge sempre tem que marcar o dele e, se Deus quiser, ele vai marcar mais muitos gols esse ano aí, né? Foi do Caio Jorge o primeiro gol do jogo. Aliás, demorou só 15 minutos para ele receber do Romero, driblar o goleiro Jefferson Luiz e estufar as redes. Era partida para matar a saudade. Com saudade mesmo, Matheus Pereira, né? O nosso cabuloso, nosso 10 cabuloso. Eu queria muito ver o Lucas Romero jogar de novo, que eu acho que ele representa bem um espírito do que a gente acredita, de entrega. O nosso artilheiro, né? Artilheiro do Brasileirão, né? Saudade Matheus Pereira. Prestaram atenção nos jogadores citados? Quase todos participaram dos gols do Cruzeiro. Depois do gol do Caio, foi a vez do Christian fazer o dele, depois desse bonito passe do Lucas Silva. O terceiro foi logo no primeiro minuto da segunda etapa. Wanderson arriscou de muito longe, mas o goleiro Jefferson Luiz aceitou. O primeiro do Wanderson com a camisa estrelada. Um mix de emoção ali que a gente tem na hora. Mas eu fiquei muito feliz também de receber o carinho de todo o elenco, de todo o grupo, da torcida também. E eu não consigo nem descrever a emoção que é na hora ali, né, de sair esse primeiro gol. Romero fez a vitória virar goleada, com esse chute aí quase caindo. Foi gol é gol. Não é tão bonito como o gol do Matheus Pereira, os gols que faz Caio Jorge, mas valeu. Para fechar a conta, Christian recebeu de William e só escorou pro gol. O segundo dele no jogo. Acho que foi o professor que conversou com a gente, acho que entrar muito forte. E como a equipe adversária marcava individual, fazer muitas movimentações. Acho que se pegar o começo da jogada, eu rodo de um lado pro outro até achar o espaço ali para efetuar. O professor sempre pede isso aí, para estar sempre dentro da área para fazer gol, e hoje fui muito feliz. Para falar do Cássio, ele estava no jogo, viu? Se a primeira impressão é a que fica, a estreia dos titulares anima ainda mais o torcedor. Aliás, também a primeira goleada em 2026. Nesse momento, nós voltamos para um lugar que nunca deveria ter saído. Agora segura, Cruzeirão. Vamos, Cruzeiro! Pois é, gente. Conversando com um amigo meu, atleticano, não é o Fael, tá? Já vou avisando para vocês. Ele me disse o seguinte: você goleou poderoso Uberlândia e tal. Vocês devem ter ouvido essa resenha de algum amigo, né? Mas o que acontece? Não, mas aí o meu coração arrebenta de ver essa torcida maravilhosa. Mais de 30 mil pessoas. 38.193 pagantes. Quase 40 mil pessoas, e já tinha sido um público fantástico com a garotada. E a atenção que a gente tem que dar, daqui a pouco eu termino a história do amigo, é principalmente isso, a participação dos volantes nesse jogo. Você viu o Christian participando, você viu o Romero dando assistência. Olha o passe do Romero encontrando o Caio Jorge nessa entrada da defesa aí para poder dar essa arrancada e fazer o primeiro gol. Você tem o Lucas Silva dando passe para gol, o Christian fazendo gol, todos eles tendo essa liberdade de poder transitar, fazer essa transição rápida, participando.
E continuando a resenha que eu tava com meu amigo, ele falou, ganhou de 5-0 do poderoso Uberlândia e tal, e etc. Mas, gente, com todo respeito ao Uberlândia, há uma disparidade técnica, uma disparidade de investimento, uma disparidade também de elenco, que tem que se levar em consideração. O difícil é quando você ganha de 1-0, sofrido, suado, sofrendo, morrendo. Aí é complicado. O respeito que se mostra ao Uberlândia é quando você aplica um 5-0 mesmo, não deixando de mostrar o seu talento, sua técnica, a qualidade, mantendo o futebol do ano passado, que o Tite possa manter, evidentemente. Ele vai, aí ó, o passe do Lucas Silva, aí pro gol do Christian. Mantendo o que aconteceu no ano passado, a gente... O Tite vai colocar o seu estilo de jogo, vai colocar o seu entendimento, mas evidentemente que ele vai também perceber que há também uma pitada do Leonardo Jardim nesse time ainda. A minha voz está assim exatamente por isso, né? Foram 11 gols comemorados no final de semana. Quando terminar o compacto eu explico o porquê dos 11 gols. E aí o gol do Wanderson, que foi o gol que todo mundo foi abraçar ele, inclusive o Tite. E o Cruzeiro mantendo essa pegada forte, ofensiva, de marcação alta. Como o Christian falou, como o Uberlândia optou por marcar individualmente, então tinha toda hora sempre alguém transitando, boas movimentações. O tempo inteiro o time tinha aí, ó, essas jogadas aí, a liberdade do Matheus Pereira, os volantes podendo pisar na área. E o que acontece? Você faz com um time com a qualidade do Cruzeiro, poder colocar todo o seu poderio ofensivo em prática, transformando isso em gols. Então, resultado 5-0, absolutamente normal, para a diferença, para a disparidade que tem entre os dois elencos, entre as duas equipes, e isso é mostrar respeito ao Uberlândia e também mostrando a força do Cruzeiro também para o restante da temporada. E o técnico do Uberlândia caiu depois dessa goleada, né? Ah, mas ele também eu acho até injusto, né? Terceira rodada do Mineiro. Não, mas aí também eu acho... terceira rodada do Mineiro também, você enfrenta o Cruzeiro no Mineirão. Cruzeiro que no ano passado foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, semifinalista da Copa do Brasil. Aí eu acho também injusto com o treinador do Uberlândia. Por que eu falei 11 gols? Comemorei 3-0 no Santos na Copinha, na sexta-feira. 3-0 no domingo sobre o Guanabara. O Cruzeiro passa para a semifinal da Copa São Paulo do Futebol Júnior. Hoje sai o adversário do Cruzeiro na próxima fase, né, na semifinal da Copa São Paulo Futebol Júnior. Já a gente vai mostrar esses gols, tá? Vamos mostrar agora. E teve os 5 do Uberlândia, né? Aí a voz não aguenta, né, meu posto? Não aguenta. Carinho no Mineirão. Eu não sabia que o Wanderson não tinha feito o gol. Foram vocês que me informaram, né? O primeiro gol do Cruzeiro. E aí ela contagia essa... A alegria de um é a alegria de todos, né? É uma honra para mim só de estar vestindo essa camisa, né, e poder marcar gols e ajudar a equipe mais uma vez. Para mim é um sentimento que não tem como descrever, né? Mas eu me sinto muito honrado de poder vestir a camisa do Cruzeiro. Primeiro, desculpem pela minha voz, depois a gente fala a respeito disso. No ano passado eu questionava muito alguns torcedores que reclamavam do Wanderson. Falava atacante que não faz gol. Pois é, mas a participação coletiva do Wanderson era algo espetacular. Depois eu falo também do Caio Jorge, mas vou dar essa atenção especial pro Wanderson agora, porque é um cara que precisa muito mesmo desse carinho do torcedor. Precisa dessa atenção do torcedor. Porque é o que eu falo com todo mundo. Às vezes a gente reclama de uma ausência, de repente, do cara não fazer gol, mas mesmo assim, ele participa do jogo coletivo e na hora que ele fez o gol, todo mundo foi lá, abraçou, viu que era um momento importante para o jogador e isso é importante demais em termos de grupo. E ó, falar uma coisa para vocês com toda sinceridade. Na hora que o Wanderson fez esse gol, rodou na internet as imagens do Tite indo até o grupo para abraçar ele. Ele percebeu, ele teve esse olhar carinhoso, né? Então, quando o treinador tem esse olhar carinhoso, a gente percebe que o grupo está fechado, o grupo está num coletivo e todo mundo está no mesmo pensamento. Falando em mesmo pensamento, agora vem... Vamos acionar Vitor Moreira, que tem novidades sobre o Clássico Mineiro, o Clássico Atlético e Cruzeiro, que está chegando a hora. Oi, meus amigos do Alterosa Esporte, bancada democrática. Ainda tem mais uma rodada do Campeonato Mineiro antes do Clássico, mas, como se diz por aí, Clássico começa uma semana antes e termina uma depois, então já temos assunto
para falar. O jogo ainda é só no dia 25, no próximo domingo na Arena, porém o Cruzeiro já solicitou ao Atlético e à Federação Mineira de Futebol a carga de ingressos para torcedores do Clube Celeste, essa carga de 2.500 bilhetes. Está no regulamento da FMF que não há impedimento da presença de visitantes, desde que haja um respaldo da segurança e também dos clubes. Vale lembrar, né, que as duas torcidas já estiveram frente a frente em clássico na Arena, foi o primeiro da história por lá em 2023, vitória do Cruzeiro por 1-0, mas teve uma confusão danada com os cruzeirenses que quebraram parte do estádio. O Atlético também deixou faltar produtos básicos de higiene pessoal nos banheiros dos torcedores visitantes, retirou portas também dos banheiros e não vendeu bebidas alcoólicas aos rivais. Muita confusão e por isso foi vetada a presença dos cruzeirenses por lá. Esse trato aconteceu em 2024 e 2025, mas os atuais donos dos clubes entraram num acordo para que a partir deste ano as duas torcidas estejam nos clássicos. Isso deve mesmo acontecer para o próximo domingo e vale também para duelos no Mineirão. É com você aí, Léo. Primeiro eu vou falar da parte do Atlético. Que o Atlético não repita aquilo que fez com a torcida do Cruzeiro, de banheiro sem portas, que a água tenha que ser a água que é vendida para a torcida mandante, na temperatura, cuidar de todos os detalhes. Porque se você quer um bom comportamento do lado de lá, tem que ter do lado de cá. E sobre a torcida do Cruzeiro. Deixa comigo. Tá, mas eu vou falar depois sobre a quebradeira também. Não vão ao estádio para quebrar cadeira, porque Pedro Lourenço e a diretoria do Cruzeiro está conseguindo algo que é muito legal, que é a torcida do Cruzeiro estar presente na Arena MRV, novamente, para a gente ter o comparecimento da torcida rival nos clássicos. Então, você que vai lá para quebrar a cadeira, então que você possa ser filmado, que você possa ser visto e possa ser pego e preso, porque isso é vandalismo. Porque lá você tá para empurrar o time, para apoiar o time à vitória. O que o Fael falou, e ele é contra o que aconteceu no clássico, de tirar a porta de banheiro e acontecer o que aconteceu, eu sou contra o vandalismo lá, sou contra. Porque nós estamos lá para cantar e apoiar, e esse que é o nosso papel. O que eu ia falar é isso. A identificação agora do rosto do torcedor é rápida e tem funcionado na Arena. E que o Atlético reforce a segurança ali. Para qualquer pessoa que quebrar o mínimo objeto possível, que ela responda e sair dali algemado e preso.